Olá, humanidade! E aí, humanidade? Voltamos. Toda segunda-feira o podcast está no ar, a gente sabe. E dessa vez a gente trouxe, assim, ninguém aguenta mais fazer essa apresentação, porque a gente já sabe quem tá aqui. Você já viu quem tá aí, você já conhece essa pessoa, não é? Então, assim, e agora, pela primeira vez, você pode ver essa pessoa. Olha lá o Chacon aí, gente. Olha lá, oi. Não é inteligência artificial, minha voz. É verdade. Professor Chacon, pesquisador, historiador, roteirista, que mais? Tudo mais. Músico, a gente faz a gente música já também. falou também. Então, assim, o professor Chacon está de volta. E com mais histórias pra contar, né? Isso que é gostoso. A gente né? gosta de bater um papo, né? A gente gosta de contar uma historinha, de dar uma fofoquinha, né, querido? Sempre. A gente adora. E aí, hoje, o tema... Dessa vez o tema a gente não faltou na aula, né? Talvez eu tenha também faltado. Mas o tema... tá, vai fazer a louca. É um tema mais popular, assim, né? Pode-se dizer que sim, porque a gente vai falar sobre tatuagem. E gateiro, que é gateiro, né? Tem tatuagem. Aí eu me ferrei por quê? Porque eu não tenho tatuagem de gato. Aí é complicado. Não tem, você tem. Eu tenho. A Amanda tem. Tenho. Eu não tenho. E não vou fazer, porque agora eu não quero mais fazer tatuagem. Entrei nessa, você A sabe. gente podia fechar esse compromisso diante dos nossos ouvintes Do e quê? espectadores. A gente não vai. Acho que você vai fazer uma tatuagem. A gente podia fazer um próximo episódio e aí, enquanto a gente fala sobre um outro tema, a gente faz uma tatuagem de gato. Ah, sabe o que você podia fazer? Mostrar só a tatuagem na câmera depois. Deixa pro meio do episódio. Faz aquele suspense. Porque a Amanda tem a tatuagem do Chico no formato sticker. Eu vou mostrar nessa daqui, ó. Aí, ó. Apareceu. Se ela mais girar uma. o bracinho, tem 360 aí, ó. O bom é que o braço dela é bem torto. Agora eu o vou cotovelo mostrar dela é outra. daquele que entra. Mais uma. Tem uma pra cada câmera. Pois é, e eu não tenho nenhuma dessas pra mostrar, porque eu não tenho E o Chacon tatuagem de tem? gato. Mas não é que eu não tenha tatuagem, eu não tenho de gato. Que é uma falha terrível no meu caráter. Mas ela vai vir, Vamos ver. eu acho. Vamos ver. Mas assim, Depois desse episódio. pois é, e a gente vai falar o quê? Da história da tatuagem, não é? E junto misturar com a tatuagem que todos nós temos ou gostaríamos de ter ou vamos fazer no próximo episódio. Ao vivo, flash tattoo. Tatuagem e gatos. Mas fala mesmo, me conta tudo. Como vocês estão? Eu também. Eu tô ótimo também, tô muito feliz de voltar. Tava com saudades, tava lembrando a última foi o Manequineco, né? Foi, e que foi muito bom. É, e eu lembro que a gente Muito terminou ouvido. com uma enquete sobre a história de origem e tal, Foi. né? Eu vou querer saber também depois. Posso interagir com o público de vocês? Por favor, por gentileza. O público Porque é seu. legal saber as tatuagens de gato que as pessoas têm, né? É. Sim. É. A gente pode, inclusive, pedir para as pessoas postarem, quem quiser, tá ouvindo e quiser postar, marcar o Chico e o professor Chacon e a gente vai repostar. Boa. @Arthur Chacon. Aí, ó. Underline, talvez? Acho que tem um underline no acho que Tem final. um underline. Arthur com TH. Tinha um safado já com o nome, eu tive que botar um underline. Muito bem. Então, muita coisa, mas eu vim pensando, isso não tá no script aqui, mas eu vim pensando, tava ouvindo um podcast de outra coisa lá, e é difícil fazer a história da tatuagem uma história linear, né? Porque não é uma coisa que, por exemplo, o Manequineco, uma coisa que a gente consegue datar mais ou menos, assim, um começo, um meio, né? Um lugar geográfico. E é dessas coisas que eu gosto de pensar assim na história, porque não faz a gente ter uma cronologia tão causa e consequência, Sim. né? Eu acho que tatuagem, ela se insere num grupo, assim, né, de práticas que são quase que essenciais, quase que elementares, e acho que a maior prova disso é que você vai buscar registro de tatuagens antigas, elas são contemporâneas, elas aparecem de forma Tem contemporânea. a carpa. A carpa, por Claro, exemplo. sim. Todo mundo. Você vai procurar registro, já era a carpa. Já tinha carpa, ou geisha. Mas você vê como, é que nem assim, pintura rupestre, por exemplo, que você vê representações de pintura rupestre muito parecidas, as grafias, os grafismos, em sociedades absolutamente distintas e distantes no tempo e no espaço, mas que convivem, assim, numa mesma época. Então, você tem representações de pessoas fazendo uma ciranda, uma roda no Piauí, na Argentina e na Espanha,
mais ou menos contemporâneas, mas obviamente sociedades que não tinham contato. Então é esse tipo de prática que faz a gente pensar num lugar quase inerente, quase essencial do ser humano, que não foi algo inventado e outras sociedades se apropriaram, se inspiraram e transformaram, mas brotou como uma prática contemporânea em lugares absolutamente distantes. Tanto que as mais antigas, que tem 4, 5 mil anos de registro de tatuagem, é assim, Filipinas, 5 mil anos de registro de Egito, Nova Zelândia... Mas com a maquininha? Então, porque aí eu já tenho uma primeira pergunta. Opa. Vimos no documentário recente do CEO, quem não viu está errado, está maluco. Aham. Tem que ir até o Tem Instagram que assistir. Tem que estar assistindo. A grande pesquisadora doutora Luísa, Sim. dizendo que no Antigo Egito não existiam canetas. Aham. E aí, eu fazendo minha lição de casa do episódio, fui ver que tinha tatuagem lá. E aí eu fiquei pensando, não existiam canetas, existiam maquininhas? As Existia maquininhas... tomada, professor? Tinha maquininha, mas não inventaram a tomada ainda, né? Não, brincadeira, não tinha nenhum dos dois. Mas a tatuagem, Tem a técnica ela... do bambu, né? Isso tem a ver, inclusive, com o nome tatuagem. Mas que eu vou falar mais pra frente. Que é meio onomatopeico. Assim, o nome vem do som. Sim. Tem uma... Quando ficou elétrico, virou tatuagem. Não, tem a ver com o tá, que é o pauzinho que ia batendo com uma ponta. Nossa, né? que da hora. Você lembra na Tailândia? O tanto que Lembro. tinha de tatuagem de cara de bambu, assim, sem nenhuma tomada em volta. Então, essa prática. Mas varia. Você tem registros de formas de tatuagem que eram com obsidiana, né? Não, obsidiana não, sílex, que é uma pedra lascada, e aí você colocava fuligem na ponta e você cortava a pele. Isso é uma forma. Pra você, fuligem entrar e pra ficar fuligem marcado. entrar e Caralho, que fica onda. subcutâneo. Ou também o gesto de bater um pedacinho de madeira e aí fazer grafismos com ponto, barras, que aí é ali da Oceania, da Austrália, Nova Zelândia, e foi um pouco essa inspiração pro nome que foi mais pra frente, foi um inglês lá, que já eu falo. Mas isso é a primeira coisa que eu achei interessante, assim, esse ímpeto de fazer marca no corpo, que tem a ver com aspectos quase contraditórios. Às vezes você pode fazer um registro no seu corpo para se diferenciar, digamos assim, positivamente, no sentido de você gravar uma memória, gravar uma história, ou gravar uma posição social, como a gente vê em algumas sociedades do oeste africano, ou também você pode ter uma marcação para diferenciar negativamente, né? Então, assassinos, ladrões, ou pessoas que pertencem a grupos, né, marginalizados, vão ser marcados justamente para fazer uma diferenciação negativa, digamos assim, né? Então, ela carrega essa prática de fazer uma diferenciação, né? A tatuagem, os primeiros registros que a gente sabe que são de pessoas que tinham algum destaque na sociedade. Entendi. Né? Então, tanto no Egito, na Indonésia, nas Filipinas, na Etiópia, você tem registros de pessoas que são sepultadas, e essas pessoas sepultadas, tatuadas, são sepultadas com armas, com roupas, às vezes até com serviçais enterrados juntos, nessa ideia de que quando você passa isso? pro mundo metafísico, pro outro plano, você precisa manter o seu status, então você leva, inclusive muitas pessoas eram sepultadas com animais também, né, para fazer companhia no além, Sim. ali. Então, eu acho que faz parte do convívio social, a ideia da diferenciação, né, então o homem vive em sociedade desde sempre, e desde sempre as sociedades, elas são marcadas por algum tipo de uma liderança, grupos que são guerreiros, grupos agricultores, grupos que foram escravizados. O homem também faz guerra desde sempre, então a pessoa que é capturada é inferior, ela vai trabalhar para o outro. Então a tatuagem, ela vem nesse movimento primordial da humanidade de conviver em sociedade e de fazer marcas no corpo, seja por uma diferenciação simplificadamente falando, positiva ou negativa. Sim. E Etiquetar, né? etiquetar, isso é uma coisa permanente, né? Tanto que essas pessoas sepultadas têm esse papel social e elas sabem que a tatuagem não só vai ser levada no corpo dela para o outro plano, como às vezes a própria tatuagem
ela é uma forma de já começar a interagir com outro plano, que é uma coisa que eu vou falar. Às vezes você, em alguns lugares, na Nigéria, por exemplo, a ideia de fazer uma marca de tatuagem é sinalizar quem você é nesse plano para o outro plano, né? Olha. Então tem uma forma de comunicação. Por quê? Acho que uma das hipóteses é pensar que a tatuagem é algo perene, né? É algo que fica na nossa pele. Então isso não termina quando a gente morre. Se ela é eterna na nossa pele e você tem dentro do seu corpo de crença, na sociedade em que você vive, que você vai viver em outro plano, então a tatuagem vai estar lá também. É né? uma grande chapação, É uma né? grande Porque chapação. assim, a pele acaba, né? Não é possível que a pessoa não ache que a pele acaba, a pele acaba. Mas aí a ideia de uma alma corporificada Aí você vai já com tudo. Você vai com tudo. Com a sua cicatriz, vai com tudo. Exatamente, vai com a sua roupa, Você vai com tudo. Você vai com tudo. Você vai com tudo. Ok. Você vai com tudo, vai que vai. Pega essa avenida e vai embora, vai reto. Tá jóia, É isso. ok. Mas, então é isso. E é legal porque, é claro, né? A gente regionaliza os lugares com os nossos critérios atuais. Obviamente, todas as sociedades que a gente vai falar aqui, os mexicanos, os filipinos, claro que não tinha essa autodenominação, isso são construções modernas ou contemporâneas dos países, mas nos lugares onde hoje a gente conhece como Peru, México, Indonésia, Egito, Austrália, Inglaterra, são lugares que têm registros de tatuagens de pelo menos 5.000 anos para cá, e em momentos que obviamente não havia uma conexão, uma interconexão de povos, seja pela guerra, seja pelo comércio. Então esse é o primeiro, a primeira camada assim, da tatuagem, de ser algo que faz parte dessas práticas essenciais, como, por exemplo, uma coisa que o grande professor lá da história, o Henrique Carneiro, que pesquisa a história das drogas e da alimentação, ele fala o uso de psicoativos, por exemplo. É uma coisa que atravessa todas as sociedades sem comunicação, e que faz parte desse movimento inerente, né, da gente buscar, às vezes, curas, buscar diferenciações, são coisas que são práticas desde os tempos mais primordiais, assim, né. Tá. E é legal porque sai um pouco desse lugar que hoje ocupa pra gente, que é como se fosse algo estético ou uma invenção que parece ter uma cara mais moderna, mas é algo que a gente faz de forma tão antiga quanto sonhar, quanto usar psicoativos, quanto se alimentar, quanto viver em sociedade. É uma prática existencial nossa, assim, né? Nossa. Eu não diria que era uma coisa tão antiga assim, você diria? Nem eu já tô curiosa pra saber quais se eu registros fosse contar, o professor encontrou. Se eu fosse Sim. contar essa história, ia ser tipo, surgiu com os indígenas que marcam os corpos e, sabe assim, tipo... Sim. Eu achava que era esse o caminho. Mas é mais ou menos por aí. Porque assim, aquelas pinturas que os indígenas, por exemplo, fazem no corpo, a gente pode chamar de... Não pode chamar de tatuagem porque Não é sai. fixa. Mas Então, tatuagem de rena tá aí pra mostrar que... Pois é, né? E assim, acho que tem diferenciações que a gente pode tentar fazer, mas acho que eu consideraria, assim, uma tatuagem. Eu também. Né? Porque a temporalidade também pode ser questionada, porque então, se eu apagar a minha tatuagem, né? Mas aí só a gente tá falando uma coisa muito atual. Tipo, você poder apagar a sua Mas tatuagem. é justamente isso que eu tava pensando, que a tatuagem era uma coisa muito mais recente do que 5 anos atrás. É porque 5 anos, Luca. é 5 mil. a marcação do corpo que tem um significado simbólico pessoalmente e socialmente. Nesse sentido, você vai pro Xingu ou para vários outros lugares, terras indígenas aqui do Brasil, e o ato de se pintar, e não é uma pintura também que sai com a água, né? É uma Elas pintura duram, que fica né? um tempo, pintura de Sim. genipapo e tal. Tem um significado simbólico pessoal e de Sim. sociabilidade que exerce ali a sua função. Se apaga depois, também a vida seguiu. De certa medida, a nossa tatuagem, que é eterna, que a gente faz, ela também muda de significado, né? Com ela, certeza. Ela não tem o mesmo Eu tenho uma significado. no pé lindíssima, vocês sabem. É aquele carpe diem? Tipo isso. Ela não tem carpe diem, gente. Não tem. Não, e essa infelizmente. introdução me fez pensar que até os animais são tatuados. Sim. A vaca é tatuada. Tipo, os gados, eles têm aquela marcação lá, que é uma queimadura, mas deve ser também considerado um tipo de tatuagem. É uma marca permanente na pele que faz uma diferenciação, É. né? E também você pode pensar nas escarificações, né? Que são muito comuns Sim. também ali na costa oeste do continente africano, outros povos também. São marcas que você faz, mas são
uma espécie de cicatrizes, Sim. mas que também tem um significado de uma impressão no corpo e que também conta um pouco da maneira como a gente lida com o nosso corpo, e aí trazendo um pouco mais para o nosso canto aqui, para a sociedade ocidental, como existe uma gestão do corpo que muda ao longo do tempo, né? Então, essa prática já teve funções diversas na antiguidade. Na Idade Média, a maneira como a gente gere o nosso corpo vai ser muito atravessada pela religião, e aí a tatuagem entra nesse balaio também. E hoje em dia, a tatuagem também ser uma forma de você, digamos assim, se apropriar do seu corpo, se diferenciar, manifestar a sua identidade. Então, Sim, total, louco do gato. Tenho 3 tatuagens de gato. e é uma coisa que te diferencia e que te dá uma autonomia sobre o seu corpo. Você fez porque você é dona do seu corpo. E isso varia ao longo do tempo também, né? Então, é a diferença de você fazer uma tatuagem que só você tem, ou uma combinação de tatuagens que só você tem. Voltando no tempo, você ser proibida de fazer tatuagem. Voltando mais ainda no tempo, nós 3 fazermos a mesma tatuagem porque a gente pertence a um grupo dentro de um grupo maior, né? Então, a maneira como a gente interage com o nosso corpo também não é livre de barreiras ou limitações, né? Então ela diz muito sobre a própria sociedade da qual a gente está falando. Você falou dos registros, tem alguns tatuados famosos muito antigos, e acho que são bem interessantes, assim, da gente pensar numa gênese, assim, da história da tatuagem. Eu sempre gosto de pensar, quando a gente tem um registro antigo, é porque a história é mais antiga ainda. Aham. A gente só tem o que chegou pra gente, né? Mas uma coisa que é muito celebrada entre arqueólogos são as múmias que foram preservadas pelo gelo, né? Então a gente tem, inclusive, uma especialidade de arqueologia, que é a arqueologia de alta montanha. Então são arqueólogos, isso tem na Europa, isso tem aqui na América do Sul, que vão a montanhas muito altas, que tem geleiras, e fazem escavações. Porque as montanhas muito altas costumam ter um aspecto divino, né, nas sociedades, pelo seu tamanho, Sim. enfim. Então elas costumam ser lugares ritualísticos também, de sacrifício, de A cerimônias. galera vai procurar coisa no A alto galera da vai montanha. procurar no alto da Tem montanha. gente pra tudo, meu bem. Aliás, eu quero deixar uma dica aqui de turismo. Vamos lá. Vamos lá? No norte da Argentina, que é uma região indígena essencialmente, né, muito diferente da região de Buenos Aires e tal, na cidade de Salta, a maior cidade ali do norte da Argentina, tem um museu, MAAM, M-A-A-M, que é um museu de arqueologia de alta montanha. Eles fazem expedições, eles têm um grupo de arqueólogos que fazem expedições para essas montanhas do Peru, da Argentina, dos arredores, Sim. e fazem escavações em busca de sacrifícios, principalmente do Império Inca. Montanhas de 5.000 metros, 6.000 metros. O Peru tem montanhas altíssimas, Nossa, né? muito alto. E eles vão e fazem escavações, inclusive, eu já tô entregando aqui, eu ia falar disso no final, Não, mas foi graças a esse museu que eu fiz a única vez, né, que eu fiz, eu espero fazer outras vezes, que eu viajei no tempo. Como assim? Como é que é? Foi a única vez que eu viajei no tempo. A gente tá falando de tatuagem de psicoativo. O que a gente tá falando? Lembra que eu falei que tem a ver uma coisa com a outra? Não, eu viajei no tempo, é sério. E foi graças a um desses museus. Mas eu vou falar depois disso. Não, Tá. fofoca pela metade não dá. É que a gente segurar o ouvinte até o final. Não, o pessoal vai ficar também, vai. Mas a gente tem uma história muito boa nos Alpes, na fronteira da Itália com a Áustria, quando um casal de alemães, 1991, estavam fazendo ali um trekking, alpinismo, enfim, e eles encontraram um corpo de bruços congelado. E é muito legal porque é 1991, então a gente tem fotos, registros, vários. E esse homem que foi encontrado, ele é chamado o Homem de Gelo, ele tem um nome que é Otzi. O-T-Z-I. Então, se você pesquisar na internet ali, tem muita imagem dele. É uma pesquisa feita já há 30 anos, que é o primeiro registro de uma pessoa tatuada, e é um corpo absolutamente bem preservado, justamente porque Tava a no gelo. mumificação pelo gelo é a melhor que existe. A galera costuma pensar em múmia, a múmia do Egito, embalsamada e tal, Falam mas o que o gelo... Michael Jackson tá assim também, né? Então, você devia ter posto ele no gelo. Sim. Porque no gelo você preserva os órgãos vitais, você preserva a pele, que é uma coisa que deteriora muito rápido, você conserva a carne, você conserva os olhos, você conserva os pelos. Caralho, que loucura. Então ele tem um nível de preservação muito avançado. Por exemplo, eles começaram a estudar
Se eu não me engano, tá tutelado pelo o Museu de Berlim, se eu não lembro agora. Mas o grupo de pesquisadores foi fazendo uma série de análises, raio ultravioleta, raio laser, 1000 espécies de foto, microscopia e tudo mais. E eles descobriram algumas coisas sobre esse homem. Quem que é esse cara, né? Que tava nos Alpes há 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Tudo isso? 5.000 Ah, não é anos possível, atrás. cara. 3.000 antes de Cristo. Às vezes eu não acredito, sabe? É, Tipo, Mas tá lá, mas tá lá. tá lá. Tá lá e Pois tá é. provado. Tá na internet, é verdade. E todos esses dados são frutos de pesquisa acadêmica, enfim. Então eles sabem, por exemplo, que esse cara, ele tinha cárie, né? para. Esse Coitado, cara, foi exposto ele, dessa maneira. ele tinha fraturas na costela e no nariz. Então, Apanhou antes de morrer. apanhou, entrou em guerra, enfim. Eles sabem que ele estava num estágio de desnutrição no momento que ele morreu. Então ele estava fugindo, ele estava perdido, Já tá não caminhando há muito sabemos. tempo, né? Caminha- Tava lá. pagando promessa, Vai não saber, sabemos. nunca saberemos. ele tinha artrose e o melhor de tudo, ele era intolerante à lactose. Ah, Mentira! Ah, não. Então, quando falar uma coisa assim que tá aumentando a intolerância à lactose, uma coisa mentira. Mentira. O outro se tá lá. Não é possível que tenha um cara que tinha e tava lá 5.000 anos. Nossa, gente. E não tinha lactase lá pra comer um queijinho, tomar um Toddy, não tinha. Então ele, isso você sabe porque é Qual possível era o analisar. tamanho dele? Ele tem 1,50 m e poucos. É um homem baixo. Pequeno. Inclusive, provavelmente... Ele tinha tatuagem? Então, e aí qual que é o lance? Ele não só tinha tatuagem, como a tatuagem mostra uma série de práticas, inclusive medicinais da época. Esse cara também, a gente sabe o que ele estava vestindo. Ele estava usando um chapéu, que era feito de pele de urso. Ok. Ele estava usando um sapato que tinha capim dentro, porque muito frio, servia para esquentar. E ele estava usando um casaco de ovelha. Então veja, as roupas foram preservadas, a mochila dele foi preservada. Ele tinha uma espécie de mochila de madeira e dentro da mochila ele tinha uma adaga, né, uma espécie de faquinha, uma espadinha, e ele tinha um alforje com 20 flechas. Então ele era um caçador, enfim. Ele tinha que ser, né? Como que ele ia Tava ali pedir se virando. iFood do nadão? E falando em iFood, a gente sabe a última refeição que ele fez. Ah, mentira. Porque tava preservado o estômago dele. Era lactose e ele morreu porque ele teve... Ele tinha uma vaquinha morta do lado. Não, ele... é muito legal também, porque nessa mochila tinha um potinho com carvão e folha de bordo dentro, que é pra fazer fogueira, né? Então o cara tá lá na geleira, tal, precisa acender um fogo, ele usa pedra, mas ele tinha um carvãozinho e um pouco de folha seca pra fazer fogueira. E ele tinha comido trigo, algum trigo ali, algum cereal, e tinha comido uma carne de um veado lá da montanha. Então ele tinha feito uma refeição e ele tá numa posição de quem sofreu Foi de um bruço. golpe, ele tava de bruços com o braço, você vê a foto, ele não parece ter morrido muito confortável, assim, porque o braço dele tá Não morreu de morte cruzado, natural. não foi de morte Pode ser natural. frio também, tava encolhido. Não, mas ele tem uma fratura no ombro dele, O Ah, braço uma dele tava fratura lá em Parnapo e ele tava... provocado por uma entrada de uma flecha, um machado, alguma coisa assim. Bom, o que é legal de saber? Justamente por causa da preservação não só dos ossos, mas músculo, pele, Mochila, tudo mais, tudo mais. mochilinha, Aham. a gente sabe que ele tinha problemas nas articulações, né? Não sabemos se alguma coisa genética e tal, tudo mais, mas ele tinha problema nas juntas. Sim, Ele sim, tinha problema não. nas juntas e ele tinha um tumor no dedinho. Tinha um tumor lá. Caralho, a galera E ele era o Bob Marley. investigou. Olha o poder da ciência, né? É impressionante. Muito Isso foda. em 30 Loucura. anos. E isso é um passaporte no tempo, né? Você começa a conhecer uma pessoa que viveu há 5.000 anos atrás. Mas qual que é o lance? Esse cara, então, ele tinha problemas ósseos nas articulações. Ele tinha algumas bactérias nocivas no estômago. Então, se mapeou não só os problemas que ele tinha de saúde, como também lugares onde ele deveria sentir mais dor. Por exemplo, as articulações. E esse cara, ele tem 61 tatuagens. Não. Caramba. 61 tatuagens. E todas as Ele devia ser o tatuagens... homem mais tatuado do mundo lá na época dele. Ou alguém tava caçando, né? Querendo reivindicar o posto para dele. Mas essas 61 tatuagens estão fazendo marcações em lugares onde um tratamento de acupuntura faria para curar
essas dores Olha. dele. Caralho. Então as tatuagens provavelmente estão associadas com um processo de cura Quero ver foto. com ele, né? Então tem muita tatuagem nas articulações, tem tatuagens em pontos nevrálgicos do corpo para aliviar a dor. Tatuagem medicinal. Tatuagem medicinal. Então o primeiro registro que a gente tem é uma ideia de tatuagem e medicina e cura, né? E isso tá comprovado justamente, tá respaldado por conta desses problemas que a gente sabe que ele tinha, problemas de saúde. E é muito interessante, porque as pesquisas continuam com ele, então eles pesquisam as unhas, o cabelo, fazem um mapeamento genético, então conseguem saber mais ou menos de onde que ele veio, né? Então tem alguns... Gente, eu tô vendo foto dele na internet. É impressionante, não é? Ó, pode pesquisar aí, pessoal. OTZI, Homem de Gelo. OTZI, Homem de Gelo. É um fera. É um fera. Tá É um lá, fera que morreu. seu Otzi. Mimindo no gelo. Ele tava estiloso, pô. Tava bem. Dá pra ver as tatuagens? Putz, não. Talvez se Tava pesquisar. bem envelhecido. 50 anos vivendo na neve, talvez sozinho. Que louco. Então, a gente vai ter essa... Ah, não, eu tava vendo uma foto errada. Tava estiloso, não era ele. Tá, entendi. Entendeu? Aham. Então tem uma coisa de uma marcação medicinal, né? E é isso, respaldado pelas descobertas isso eu não da fazia saúde ideia. dele. E são interessantes essas tatuagens, porque como a pele fica preservada, Tem imagem das tatuagens? tem imagens dessas tatuagens. Vou procurar São depois. linhas, pontos, né? Provavelmente ou para acionar nervos, articulações, ou eventualmente, acho que não é de se descartar, a ideia de fazer umas sangrias também, né? Uhum. Então você abrir alguma parte que tá doendo e deixar sangrar, ou colocar alguma coisa na ferida para aliviar a dor, alguma erva, alguma raiz, algum pó, né? Então esse é o registro mais antigo que a gente tem. 5.000 anos, Já o existiu. Otzi tá tatuado, e não só isso, é uma múmia preservada no gelo, que é o mesmo caso... E ele tá preservado até hoje ou a galera tirou, derreteu? Não, imagina, tá no museu. Fazer combustível. Não, tá super preservado. Tem um lance que eles deixam a menos 30 graus numa Tá na câmara. Argentina, não? Não. Esse eu nos sei, se Alpes. tá no museu. Eu sei onde ele tava. Minha dúvida é em qual museu, que museu que ele foi. Ele tá na Alemanha, se eu não me engano. Entendi. E aí, qual que é o esquema? Eles deixam numa câmara com 30 graus negativos, né? Tiram muito raramente, delicadamente, pra pesquisar. E eles borrifam água, uma água totalmente descontaminada, óbvio, pra ir fazendo uma espécie de camadinha de gelo nele permanente. Eles jogam uma aguinha no corpo, Uhum. que aí bota no Pra dar menos mais uma 30 e congeladinha. faz uma camadinha de proteção, né? Que Porque loucura. você conserva melhor também o couro, que ainda tem um pouquinho de couro. pelo que eu Exato. vi ali. O couro tá lá. Não, tem tudo. Acho que Tem você viu tudo. foto errada. Não, eu vi, é um eu vi. fera. Não, agora mesmo. eu vi. E eles Não é tão agradável de ver, não. é esquisito. Não Ah. é feio. É, porque você gosta de ver fratura exposta, coisa assim. Não, na você viu a internet. foto errada, eu acho. Ele tá magrinho lá. Ele tá meio Tá magrinho, debilitado, mas tá assim, magrinho. 5.000 anos. Mas tem a pele, tem o corinho, tá É. lá. E tem foto em alta resolução das tatuagens. Então eles conseguiram recriar quais são as grafias, né? Então são linhas, pontos, tal, que são muito parecidas com uma outra múmia descoberta, essa no Egito, que é atribuída a Amenet ou Amauni. São vários nomes que tem. Tem o nome egípcio, tem um nome helenizado, tem um nome aportuguesado. Amenet ou Amonete vem de a companheira de Amon. Amon é o grande deus do Egito, ou Amon-Ra, né? Que é o deus sol, o criador e tudo mais. E é aquele deus que os faraós representavam, né? Então, quem que era o faraó? O faraó era Amon-Ra, corporificado como a liderança, o escolhido de Deus e assim por diante. Amonete seria a companheira de Amon. É legal, né? Até Eu amo. Amonete. É, tipo, E disse... tipo paniquete. Isso. Ok. Disse que essa Amonete que foi encontrada, ela era uma sacerdotisa de Hathor. Hathor era uma deusa do grande panteão egípcio,
que era também desse panteão primitivo, digamos assim, que era a deusa da fertilidade. Né? Ela era representada com um chifre de vaca, tem umas representações lindas. É uma mulher com um chifre de vaca e um disco solar em cima. E essa Hathor era uma deusa muito cultuada e muito adorada, tinha vários templos para ela, era uma figura associada à casa, à fertilidade do campo, à fertilidade do corpo e assim por diante. Só que aí teve um babado lá que Osíris, outra figura divina, como diria o Olodum, Osíris proclamou matrimônio com Ísis. Lembra do Farol de Atividade? Então, só tô pensando nessa música. Osíris proclamou matrimônio com Ísis. E a Ísis roubou essas atribuições, e Ísis acabou ficando mais famosa do que Hathor, porque, enfim, a Ísis era uma figura importante, e aí tirou as atribuições dela. Tudo isso pra dizer o quê? Eu falei faraó! Então, quando eu dava aula de Egito Antigo, eu usava essa música. Ela é uma descrição perfeita da genealogia, da cosmologia egípcia, tal, tudo mais, que é uma história muito louca, inclusive com o Olodum, né, como que fez essa ponte Egito-Bahia, mas isso a gente pode deixar para outro episódio. E essa Hathor, ela é mãe de Horus, levando avante a vingança do pai, derrotando o império do Mal-7. Então é uma figura importante. E essa mulher que foi encontrada era uma sacerdotisa dessa figura divina que é Hathor. Bom, essa mulher foi encontrada, ela tem 4.000 anos de idade, então ela é um pouquinho mais nova do que o nosso Otzi. E ela também tá toda tatuada. Então, também mulheres tem imagens, eram tatuadas. mulheres absolutamente tatuadas na barriga, no braço, aqui no colo, no pescoço tem também. E a partir do momento que encontraram essa egípcia, essa sacerdotisa tatuada, começaram a encontrar, foi lá no século XIX, quando os europeus saquearam todo o continente africano lá, na arqueologia, eles encontraram muitas mulheres tatuadas, justamente. E os egípcios, eles tinham uma prática, olha que interessante, de tatuar mulheres grávidas. Só que antes da barriga crescer, porque tinha uma coisa de a grafia se expandir com o corpo. Então eles faziam uns desenhos que iam se transformando conforme a barriga aumentava. Né? E tem várias, também tem imagens aí em alta resolução. Devia marcar o tempo da gravidez também. Tipo, porque vai crescendo, aí tipo, pauzinho, aí vai um mês. Cada dedo que aumenta entre uma barra e outra, um mês. Não, devia ter mesmo, né? Era um marcador da passagem do tempo. E é curioso, porque a gente fala, mas 1.000 anos de diferença. Mas esses 1.000 anos de diferença há 5.000 anos atrás, obviamente não tem a mesma carga de você falar, bom, 1.000 anos do ano 2000 de agora pro ano 1000, muita coisa aconteceu. Claro que muita coisa aconteceu lá atrás, mas a conexão é mais limitada entre os povos, né? Ainda que o Egito já tivesse um império, já tivesse conexões via mar Mediterrâneo, com um monte de outras sociedades, não deixa de ser um fenômeno, digamos assim, contemporâneo, coexistente de outras figuras como esse Otzi aí, que estava lá nos Alpes e estava tatuado também. Então, são registros da antiguidade que a gente tem. Então, se a gente quisesse marcar os registros mais antigos que a gente tem, eles são entre 5 a 4.000 anos. A gente tem corpos mumificados. Tatuados. Exemplo de um homem, de uma mulher, um homem aparentemente comum e uma mulher liderança política, religiosa, ambos tatuados, muito bem preservados e com grafias de usos diferentes, né? Então, essa sacerdotisa certamente era uma marcação espiritual, de liderança. Esse Otzi era uma marcação provavelmente de medicina, de cura, de tratamento. Então, olha como é diverso, né? Não só os povos que têm tatuagem, mas também os usos que se dava às tatuagens. Então, a gente vai vendo como, seguindo no tempo, vão surgindo registros ao longo de todo o planeta de povos tatuados, né? Tem uma figura interessante, o Amadefadalane, eu não sei se estou dizendo certo, é um homem árabe, muçulmano, e que ele é enviado pelo califa. O califa é a liderança do mundo muçulmano,
para fazer uma negociação diplomática com povos onde hoje é a Rússia, né? Sim. Você tinha uma área islamizada ali onde é a Bulgária, e ele foi com uma missão para tentar convencer esse povo búlgaro. Não dá para fazer aspas no podcast, né? Eu fiz aspas aqui com as mãos no podcast. Não, mas tá filmando, é verdade. Desses povos búlgaros, para eles entrarem numa corrente xiita, uma questão diplomática, jurídica. Então o califa fala, vai até esses caras e fala para eles seguirem a nossa doutrina jurídica xiita aqui, e se eles toparem, você dá dinheiro para eles construírem uma fortaleza, uma missão diplomática e tal. E os árabes, né, a cultura muçulmana muito forte da escrita. Então os mais completos registros que a gente tem de viajantes, isso a gente já está na Alta Idade Média, então ali século VIII, século IX, são registros de árabes muçulmanos, que faziam diários extensos. Então, muita coisa que a gente conhece hoje do continente africano, da China, da Índia, da Escandinávia não, mas do mundo russo, da Mongólia, os caras viajaram o mundo inteiro e eles produziram muitos diários. E esse sujeito, Fadalani, ele vai para onde hoje é a Bulgária e ele descreve os povos que moravam lá, não sabe se são os povos Rus, que é até de onde viria, né, o russo, os russos, ou os varegues, que eram vikings. Porque vikings não é um povo, né? Viking é uma atividade. Você ia viking, você não era um viking, né? Então tinha vários povos que vikingsavam, digamos assim. Sim. E um desses povos ele começa a descrever. E ele fala, olha que interessante, tá no diário dele. Ele fala, eu cheguei numa aldeia que tem esse povo, que é um povo que faz muito comércio, que também é muito guerreiro, eles adoram esses deuses, papapá. E eles são tatuados da ponta da unha até o pescoço com árvores desenhadas. Então os caras tinham uma série de árvores azuis desenhadas ao longo do corpo. Você imagina, então, é um padrão gráfico, assim, que ele nota nesses povos, e algo que era muito estranho para os muçulmanos, né? Tem uma limitação muito grande. Aliás, a gente tem na Idade Média um movimento disso que a gente estava falando do corpo, que é um ponto de ruptura, né? Que é a disseminação e a afirmação das 3 grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que em alguma medida tem ali uma origem comum, mas que durante a Alta Idade Média vão se firmar, vão disputar esse território, principalmente o cristianismo e o islamismo, e elas têm uma prescrição comum de impedimento da tatuagem, né? Claro que hoje em dia todas essas religiões têm 1000 ramificações, né? Mas lá na Alta Idade Média a gente tem um impedimento, porque existe uma ingerência sobre o corpo muito forte. Sim. E isso tem a ver com o uso de psicoativos, com a dieta, com o sexo, com a tatuagem, né? A ideia de que nós somos uma criação divina e que a gente não pode violar essa criação. Seria como se a gente estivesse fazendo uma crítica a Deus, a Alá, a Jeová. Quase como mutilação, né? Também. É uma mutilação, Sim. é você atentar contra a obra divina. Aí entra também a questão do suicídio. Sim. Mas também é você, de alguma maneira, sugerir de que você está melhorando, portanto que a criação não foi tão bem feita. Sim. Né? Além do que... Não, e alterar o templo, né? Tipo, o seu corpo é o seu templo. Exatamente. E você tá mexendo nele. Além do que tem uma questão de vaidade, né? Então você tem que se contentar de alguma maneira com aquilo que lhe foi dado como corpo, e você se ornamentar seria uma espécie isso de... até hoje, dependendo aí da religião, acho que ainda vale, né? Exato. Mas é curioso, porque são essas religiões, né? E aí o judaísmo, obviamente, tem uma história mais recente, que tem a ver com o Holocausto, que é uma associação com os presos dos campos de concentração, que eram Sim. tatuados com os números. Então, dando um salto no tempo, tem uma leitura contemporânea de uma associação negativa. Mas de uma Terrível. forma ou de outra, desde a origem, você tem essas religiões monoteístas
fazendo um impedimento. Teve até um concílio, que é quando tem alguma crise na Igreja Católica, o Papa faz uma reunião de crise ali, né? E o cristianismo estava passando por uma crise lá no século VIII, e uma das decisões do concílio era justamente o do impedimento de que houvesse alguma marca no corpo, tal, uma maneira de afirmar, no final das contas, em português, claro, o poder da igreja sobre o corpo das pessoas. Sim. Isso atravessa, né, toda E com certeza, então, foi a partir daí, né, dessa intervenção da igreja, que as coisas começou a se marginalizar quem tivesse tatuagem, né? E na história mais recente ainda, tipo, você é tatuado, você não pode trabalhar aqui, por exemplo. Exatamente. Né? Até existe uma prescrição de que você não faça isso, que você tem, que você cubra, enfim. Sim. A tatuagem, ela acabou, ao longo dessa história medieval, moderna e contemporânea, no mundo cristão, sendo associada mais a uma rebeldia do que uma afirmação de poder, né? Tanto que lideranças espirituais cristãs não carregam marcas no corpo. Na Bíblia fala sobre marca no corpo? Fala. Tem no Levítico. E aí é uma loucura, porque aí fica uma hipocrisia danada, porque tem muita gente que não faz a tatuagem por conta da religião, mas hoje já faz um monte de procedimento estético, que... Pra você ver, menina. No fim do dia é a mesma coisa. Tá, mas também não pode, entendeu? Ah, será? Não, poder não pode, mas é o negócio de... Mas aí tá cada bom, um, tá bom. cada cabeça, cada cachorro que lamba a sua caceta. Ela ia falar cada coisa, uma sentença, mas aí ela falou. Mas essa era muito melhor. Vamos falar em português, claro, né? Muito bom. E o lance das escrituras tem lá no Levítico, mas é a interpretação, né? Então a igreja já passou por a igreja católica, por várias leituras, por exemplo, dessa ideia de templo. Então, assim, durante algum tempo se entendia que o templo, o templo religioso, a igreja, a construção, ele deveria ser simples por fora, mas nobre por dentro, Sim. em alguma medida, porque você deve levar uma vida simples, né? Mas internamente você ter valores e tal. Num determinado momento a igreja muda os preceitos, fala, não, aí tem que ser bonito por fora para mostrar também o poder e do que a igreja é capaz. Você pega uma igreja barroca, por exemplo, ela é absolutamente ornamentada por dentro e ela é muito detalhada também por fora. Então, são interpretações, mas uma permanência que a gente pode observar é essa ingerência sobre o corpo. Tem uma coisa muito das religiões monoteístas, que tem um Deus muito forte, né? Sim. O Deus da religião monoteísta, ele é todo poderoso. Sim. Ele é onipotente, ele é onipresente. Então ele carrega consigo atribuições que tendem a colocá-lo muitas vezes como uma figura que tem uma autoridade maior sobre o corpo. Eu tô fazendo aqui uma teologia de boteco, né? Não é a minha área. Mas, ao passo que religiões politeístas expressam deuses, ou têm no seu panteão deuses com características mais específicas, atribuições mais específicas. Então você está sendo regido por várias forças, então é possível. Por exemplo, no hinduísmo a gente tem uma deusa chamada Lirbai Mata, que ela é toda tatuada, né? Sim. Ela tem, no hinduísmo inclusive existe a prática, né, de tatuar o rosto, fazer marcas no corpo, e que talvez esteja associada no Egito também. A gente tem um politeísmo, no mundo greco-romano é politeísta também, então Sim. talvez uma permissividade maior, digamos assim, do ponto de vista da religião. Sabe o que eu acho muito doido? Todo episódio que a gente grava, seja qual for o tema, vai passar por religião, né? É muito doido como a religião invade a história. Não é? Qualquer tema, pensa todos. Se você já ouviu todos os episódios que o Chacon participou, todos a gente fala de religião. Todos. Afinal, né? O que é isso aqui se não um templo não é religioso? Deus, A gente está diante de um altar aqui de 40 polegadas com o Chico. São Chico. Que existe, né? Existe, São Francisco. Dava um episódio também sobre São Francisco, hein? ele é bonitinho, eu gosto dele. Ele é simpático. Mas por que, no final das contas, essa hipótese do Nietzsche, né? Filósofo do século XIX, de que a religião, por que ela é inerente
né? E aí que religião a gente tá falando num sentido bem amplo, né? Uhum. Basicamente, você dividiu o mundo entre o mundo físico e o mundo metafísico. Todas as sociedades fizeram isso. A hipótese do Nietzsche é que isso acontece porque a gente sonha, que a gente dorme, Nossa. né? Faz Então o muito Nietzsche vai sentido, falar, né? os primeiros É. deuses, Tem eles alguma coisa são não os real. ancestrais com os quais a gente sonha. E por que a gente acredita então nos deuses? Porque a gente convive com eles no sonho. Então a gente atesta que eles existem. Não é um mundo que a gente cria que a gente não frequenta. A gente frequenta o mundo metafísico, mas a gente frequenta no sonho. Então a gente observa Amei. com os nossos próprios olhos, digamos assim, Meu sonho é minha religião. né? Ok. Mas é isso, né? É. No final das contas, é um espaço em que ele é mais absurdo, digamos assim, do ponto de vista da racionalidade, mas que a gente testemunha, né? É. Total. A religião não é uma invenção É. descolada do mundo material, né? A religião ela é uma expressão da vida material. Ninguém inventa um Deus, sei lá, navegador, se você tá falando de um povo que vive no meio do sertão, sei lá, assim, Sim, sabe? sim. É uma expressão, uma representação, uma projeção, expectativas, desejos, E a tal. fé nada mais é do que isso aí também, né? Você acreditar naquilo que você não vê exatamente, mas você sente, sei lá. A partir do repertório que A você partir tem do seu do dia a dia, enfim. Uhum. E esse mundo metafísico, ele é muito marcado pela morte, né? Então, ainda no Nietzsche, ele fala, os primeiros deuses são os mortos com os quais nós sonhamos. Porque a gente recebe conselhos deles, a gente acorda impactado por eles. E entre os povos Yorubá, você vai ver uma relação entre a tatuagem e a morte, um dos grafismos, uma das formas de marcar o corpo, tem a ver justamente com a passagem entre esses dois mundos. Então, a tatuagem, também isso é uma marca em vários povos, é uma espécie de passaporte de comunicação entre esse mundo físico e o mundo metafísico. Então, nos Yorubás, você tem um costume de marcar crianças quando se imagina que essa criança, ela é ou vai ser vítima de algum espírito de outras crianças que morreram. Não sei se ficou claro. Então, por exemplo, você tem uma comunidade em que tá morrendo muitas crianças. E aí nasce uma criança, ela pode ser uma espécie de reencarnação. Uma espécie de cavalo. Daquelas que já morreram. Uhum. Mas, obviamente, você não quer que aquela criança morra, então existe uma marcação, uma escarificação específica, como se você falasse assim, ó, você até pode ser a reencarnação dessas outras crianças que morreram, mas a gente queria que essa criança ficasse. Então você marca ela pra dizer, Essa daqui é essa daqui. essa daqui ela tá aqui, o corpo dela tá carregando a história de outras crianças, mas essa a gente pede que fique entre nós, né? Tem uma reportagem muito bonita que a BBC fez sobre essas marcações, e aí eu tirei uma frase que é bonita, que é de uma desses jovens que recebeu essa marca quando criança, e que ele fala, eu recebo a marca porque já tive outras vezes aqui, mas agora eu vou ficar, né? Que da hora. Então tem essa coisa de quase que uma negociação, né, com as entidades para que através da tatuagem, eu aceito ser esse corpo que vai carregar isso, mas Mas eu vou ficar. mas eu quero ficar. E o que é interessante, aí entra numa parte, né, mais mística, digamos assim, da tatuagem, é que não somos só nós que estamos vendo as nossas tatuagens, né? Então, eu acho um puta de uma piração. Então assim, em algumas vertentes, algumas religiões e tudo mais, talvez os deuses, os orixás, as entidades que estão nos vendo, não nos vejam como a gente se vê. Mas algumas marcas eles veem de uma outra forma. Então essas escarificações, essas tatuagens, não necessariamente carregam o nosso corpo junto, né? Então, talvez essas marcas, elas tenham um relevo maior, Por inclusive, isso do que o nosso nariz, nosso olho, nosso cabelo. Ou talvez sejam invisíveis pra eles. Mas nessa ideia de comunicação, né? Uhum. Então, por exemplo, essa criança, esse jovem aqui que recebeu essa marca, talvez o rosto dele pouco importe, né? Uhum. O que importa é que ele tá trazendo essa marca, entendeu? Uhum.
Então, Por isso que sempre tem um safado que pergunta, e essa tatuagem, o que significa? Falando, não significa porra nenhuma. É só, sei lá. o que a vida significa? Hã? Queridão. E aí? Onde tá o seu Fala Deus? aí agora. Não, mas pô, você tá falando assim, mas todo mundo não, mas... Ai, tá, tô sendo insensível, mas eu sou. Então, você pode só desconsiderar. Então, é isso, assim, tem uma esfera da tatuagem que eu acho legal, que ela atravessa o tempo, né? Então, apesar de ser uma coisa constante, ela tem uma mutação meio que invisível aos nossos olhos, assim. Então, para não parecer assim tão viagem, você faz a marca lá do seu gato, você fez aquela marca porque naquele momento está celebrando que você adotou aquele gato. Depois você faz a marca daquele gato porque isso te remete a uma viagem, a uma pessoa, a um episódio. Depois aquele gato morre, então aquela tatuagem significa luto. Então essa mesma imagem, ela tem múltiplos significados e muitos deles são da ordem do metafísico, da ordem do mistério. Então as entidades com as quais a gente se corresponde nesse lugar metafísico também olham de maneira diferente para nós. Então é como se a gente, com o mesmo corpo, mudasse, né, assim, ao longo do tempo. Sim. A sua, por exemplo, significa que você fez tatuagem muito nova. A minha significa que com 17 anos devia ser proibido mesmo, não pode fazer. Onde que você fez a tatuagem? Ah, querido, no meu pé, aquela que tá verde Não, mas hoje onde em do dia. planeta Terra? Ah, na Moca. Na Moca. Aham, Tá, na Moca. entendi. Quantos anos? 17 pra 18, acho que eu tinha acabado de fazer 18. Mas assim, eu acho que tatuagem é uma coisa que devia ser liberada só a partir dos 27, que é quando você sabe exatamente o que você tá fazendo. Eu Mas agradeço você minha não mãe sabe. todo dia, porque eu, desde muito criança, eu frequento o jogo do Corinthians, estádio, e lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um boom de tatuagens na torcida do Corinthians, na Gaviões da Fiel, que era aquele gavião imenso batendo Ah, asas, eu acho Gosta bonito. Eu nas acho costas. bonito. segurando o símbolo do Corinthians com as garras embaixo, né? Total. E aí, se você quisesse dar um extra, ainda você escrevia um lealdade, humildade e procedimento. Legal, Com o procedimento acho da SCCP hora. 1910. Esse lema é maravilhoso. Procedimento Lealdade, é muito bom. humildade e procedimento. O bom. que mais você precisa na sua vida, né? Mais nada. E você queria tatuar? Então, aí eu queria Por que tatuar. não foi o Corinthians que fez o desenho da bandeira do Brasil, né? Porque ordem e progresso também é tão ruim, né? Você imagina um procedimento na bandeira do Brasil. A gente, esse é o Brasil que eu quero. Lealdade, LHP. Então, mas aí eu ia no estádio, e era demais, né? Os caras lá, sabe, Aí aviões, a Dona bandeirão. Ângela falou o quê? A Dona Ângela, que eu agradeço todo dia, eu cheguei um dia convicto, né? Com aquela convicção comovente que a gente tem aos 15 anos. Certezas, assim, que são Absolutas. inquestionáveis. Né? Eu falei, então, mãe, viu? Quero fazer uma tatuagem. Aí ela falou o quê? Não. Óbvio. Aí eu falei, não, mas eu quero muito fazer, eu tenho certeza que é uma Tenho, boa vou pra ser ideia. pra sempre corintiano. E aí ela, o que você quer fazer? Eu falei, não, coisa simples, é um gavião segurando o símbolo do Corinthians nas Quero costas. fechar as costas. Ela falou, não, você não vai fazer, né? Poderia ter me rebelado e ido, né? Não fiz, né? Uhum. E aí eu me salvei dessa. Claro, com certeza, porque eu dei desobedeci a minha mãe ao riscar o meu pé. Hoje eu Ela fiz não uma queria. pequenininha. É isso que eu ia falar. É. Que você não Que resolve, né? Também. Resolveu. Resolveu, sabe? É. Corintiano pra caralho, hein? Parabéns. Tá ali, fiz É. só um escudinho pequenininho, né? Mas o que eu ia falar é que é bonito porque eu retribuí pro universo esse serviço que a minha mãe fez a mim. Eu fiz com um amigo meu que queria tatuar um anão segurando o planeta Terra nas costas. Hoje o vazio. Como assim, cara? Ah, cara, num momento assim, sabe? Outro momento de convicção, numa época que a gente já tava um pouco mais velho também. Mas aí, aquela coisa, né, de querer fazer um piercing, uma tatuagem, um negócio. E aí ele falou, Chacon, tô com uma ideia de tatuagem, cara. Uma coisa meio, com aquela estética meio Senhor dos Anéis, assim. Sim, foi o que eu sabe? imaginei. Como que chama? RPG e tal.
E aí ele me mostrou uma referência, que era um anão, tipo o Senhor dos Anéis, meio mago, assim, né? Então, Mestre dos magos. uma parada assim. Segurando. Uma mão cheia de anel, assim, segurando o planeta Terra. Aí você falou, então Bacana. tá joia. Eu falei, a gente Tom, vai se falando. E piercing. A semana passada eu quase fiz com o meu amigo Tulinho o que? Uma flash tattoo. A gente ia fazer um Playmobil com a cabeça saindo fumaça. Quem me salvou? Stephanie Guimarães. Olha lá. Um ser pensante que tava naquela roda que falou, gente... Alguém razoável. Mas sabe o que eu falei? Por que vocês não fazem outro dia? Pensa direitinho. É isso. Tá esfriando já, vamos tá indo. Frio, tô Não, com tá nas com costas. fila, deixa o tatuador aí. Deixa. Não, ele conseguiu o cliente, deixa quieto. Deixa. Vem cá dar um abraço. Vamos comer uma torta? Vamos tomar um Por que café? não? É só substituir por uma ideia mais razoável. Então a gente tem esses ímpetos, né? Assim, e depois ele queria fazer um Carpe Diem também, Legal. né? Legal. Mas aí ele terminou o sal, que nem eu fiquei com o saldo com o escudinho do Corinthians menorzinho no braço, ele fez um piercing na cara. Aqui Bom, em cima bom. da boca. Então Bom, beleza. tirou. Melhor, saldo positivo. Bom, É porque a gente não gosta de tatuagem, gente? Claro que não, né? Mas Não, a tatuagem porque- tem toda essa dimensão, Exato, né? eu acho. Mas até tem essa que coisa pensar de se arrepender, tem lá seu significado. É isso aí, se arrependeu. Vou lembrar pra sempre dessa fase onde você Vou lembrar quis pra fazer. sempre que eu tenho que pensar melhor antes de fazer as É coisas. isso. Então, mas pra você significar isso, aí pra outras pessoas pode significar, sei lá, entende? Tipo, Entendo. tatuagem é muito louco, realmente Sim, fica sim. uma marca aí, seja ela qual for, de arrependimento ou não, mas vai significar alguma coisa. Mas eu, de qualquer maneira, sempre amo quando alguém fala, você tem gato? Tem, lógico que tem, aí mostra já a tatuagem, sabe assim, tipo, não é que eu gosto de gato, que eu tenho gato, eu sou completamente apaixonado, tanto que tenho tatuagem, eu acho isso tão bonitinho. Vou levar essa parada comigo. Sempre acontece, assim, tipo, E é legal mostra esse o movimento pulso. também de se arrepender, né? Porque se Sim. se arrepende, você tem que... A vida segue. É. Não é um arrependimento utilitarista que você fala, me arrependi, não quero mais, tira. Sim. Dá embora. Não, Me só um arrependi, forte lide com abraço. É. Não vou mentir, essa tatuagem, né? A mesma outra tatuagem que eu tenho, no dia seguinte eu acordei, eu olhei e falei, putz, é grande, né? E aí Também. fiquei olhando e tal, mas aí é isso. Então É são, isso. são muitos, né? Não, hoje em dia eu só falei no começo que eu não faria mais, mas é só porque dói. Eu não tenho mais vontade de fazer, porque eu penso, vai doer muito, eu sinto muita dor, não sou uma pessoa tolerante à dor. Sim. É interessante, no século XVIII, já se lembramos bastante, né? No século XVIII, falta só 300 anos. Tem esse explorador, que é o James Cook. A história não é muito interessante não, do James Cook, mas ele ficou famoso porque ele fez uma circunnavegação, tal, não sei o que lá, mas foi o primeiro europeu que chegou ali na Oceania, né? Colonizou, matou um monte de povos originários ali, então a gente não vai ficar louvando ele. Mas o interessante é que ele travou contato com os Maori, que são muito conhecidos, inclusive, pela marcação, né, no corpo, os grafismos e tal, e ele registrou como Tatou, então T-A-T-T-O-W, e a hipótese que se tem é que tenha sido uma onomatopeia de um tatau, que é o, Tá. né, batendo a varetinha na pele, e a gente tem registro, isso é bem legal. Então esse é o primeiro registro do nome, tipo, tatuagem. E por que esse nome se disseminou tanto? Porque a prática da tatuagem começou a ser muito frequente, adotada pelos marinheiros. Uhum. Então você começa a ter... O pai era todo como? O marinheiro Popeye, né? verdade. Os marinheiros, eles tinham uma espécie de código de tatuagens ao longo do corpo. Então, por exemplo, tem um pássaro que você tatuava quando você tinha tantas milhas navegadas. Então, tem várias fotos de marinheiro com 2 pássaros, aqui um em cada parte do peito. Não tô lembrando que pássaro que é agora. E cada um representa, tipo, 4.000 milhas navegadas. Então, se você tinha 2 pássaros, era porque você era um marinheiro experiente. E a Inglaterra, no século XVIII, se firma como uma potência naval, então vai se espalhar marinheiro por tudo quanto é canto, vai se espalhar navio por tudo quanto é canto, e vai se espalhar a prática da tatuagem por tudo quanto é canto, e a própria palavra tattoo, que vai dar origem à tatuagem, vai se popularizar. São ossinhos, né? Ou ossos ou pedaços de madeira que você bate e vai fazendo desenho Grava. com um pontilhado ali, enfim. É interessante porque foi através
do navio, foi através da viagem ultramarina que a tatuagem chegou aqui no Brasil também. Os grafismos a gente tem em alguns povos, lá no Xingu, nos Kalapalo, nos Yabalapiti, tem várias etnias que, né, fazem os grafismos, não só no Xingu, nos Yanomami, enfim. Mas a prática da tatuagem com maquininha, né, a prática desses grafismos no corpo, aqui já chegando no século XX, é uma história que eu não conhecia, mas acho que as pessoas que conhecem minimamente de tatuagem vão olhar e falar, só vocês não sabiam, que é a história do tal do Lucky Tattoo. Eu não conhecia a história desse cara, incrível. Nenhuma ideia. Você conhece? Vocês conheciam? Não. O Lucky Tattoo, olha só, ele é, pra você que não sabe, ele é um dinamarquês, nascido em 1928, o nome dele é Knud Harald Lucky Gregersen. Ok. Então, um dinamarquês, que ele chega no Porto de Santos em 1959. Então, em 1959, aporta um dinamarquês aqui, filho de um artista. Ele chega como um pintor, ele se apresenta, tem a ficha de registro dele no Porto de Santos, ele se apresenta como pintor, como artista, e ele vai fazer um estúdio de tatuagem na zona portuária de Santos, que é uma zona frequentada por estivadores, marinheiros, prostitutas, né, a ralé, como chamava o Plínio Marcos, que aliás maravilhoso, né? O Plínio Marcos, ele vive esse cenário do Porto de Santos dos anos 60, o livro maravilhoso dele, História das Quebradas do Mundaréu, é a melhor descrição, né, desse universo maldito, como ele fala ali da zona portuária, e o Knud, que vai ficar rapidamente conhecido como Lucky Tattoo, ele vai abrir um estúdio, e na entrada do estúdio estava escrito, olha só, que tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui, do James Cook e tal, que na entrada do estúdio dele estava escrito "It's not a sailor if he hasn't a tattoo", ou seja, não é um marinheiro se não tiver uma tatuagem. Pô, marqueteiro, né? Foi lá no Marqueteiro. Porto e Devia meteu ter essa chegado lá e slogan. falado marqueteiro, em vez de Marqueteiro. E esse cara vai tatuar toda a marujada da cidade de Santos, as prostitutas, Gente, os eu tô estivadores. Ele abre esse estúdio, que é um estúdio muito famoso. Ele vai virar o primeiro cara que vai trazer a maquininha Começou mesmo. em Santos. Começou em Santos. Sério. E o filho dele, Baixada é tudo. o filho dele manteve o estúdio, tá vivo. Porque, pô, ele nem é tão velho assim. Não, ele morreu cedo, Tava pra 50 tá e vivo. poucos anos. O filho tá vivo, inclusive tem reportagens na internet. Ele é de O filho- 28, Amanda. Dava pra estar vivo, Stephanie. Dava, mas 94 tatuando anos. é foda, né? Mas ele morreu cedo. Poderia estar vivo. Quer dizer, 96. 90, Quase 100 anos. minha avó tem 96. Pois Meu é. Ela é de- Mercedinha? Será A que ela... Mercedinha tem 99. Ah, o quê? Antes do Lucky Ah. Tattoo. Se ela E- quiser abrir um estúdio, eu vou. Ela, imagina, Eu vou. Mercedes Tatu. Aí eu faço. Fazer o brasão de Santo Amaro no braço. Mas ele faz esse estúdio e é legal, porque na reportagem tem essa plaquinha e tal. E o próprio estúdio tá lá no mesmo lugar. E tem uma sala que é a sala onde ele trabalhava, que tá meio que preservada, assim, eu quero né? ir. Que legal, Então deve hein, ser Santos? legal. Rua General Câmara. Bom, mas de qualquer jeito ele tinha esse estúdio de tatuagem. Ele vai ficando uma figura muito conhecida. E ele morre em Arraial do Cabo, então ele frequenta o Rio de Janeiro também. E ele vai tatuar algumas figuras famosas, assim. Ele vai virar um cara do mainstream aí. Aliás, vamos cantar uma música aqui? Claro! Vamos por que cantar? não? Qual? Rua Menino- General Câmara em Santos, tá? Em Santos, né? É. Vamos cantar Menino do Rio? Do Caetano? Como que é Menino do Rio? Menino Do Rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, não é? Dragão? Dragão tatuado no braço. Quem que é esse dragão tatuado no braço? É o Petit, que era um desses meninos da geração dos anos 60, de surfistas da Zona Sul do Rio de Janeiro, que vai se tatuar com o Lucky Tattoo. Esse dragão tatuado no braço Mentira. é desse estúdio. Foda. Ok. Legal, né? Caralho, muito. É.
Falamos muito. Gente, elas são umas graças, vocês não estão vendo elas aqui, mas vocês só vão ver que graça. É uma honra, é um privilégio ter a vista que só eu tô tendo nesse momento. Bicho besta. Então ele vai tatuar o Evandro Mesquita, vai tatuar a galera, Baita tal. elenco. Baita elenco, mas o Petit, que é esse menino do Rio, esse jovem surfista, esse dragão tatuado no braço, foi feito por esse cara que trouxe a maquininha de tatuagem Por pro ele ou Rio. pelo filho? Pelo Lucky Tattoo. Não, faz Caramba. tempo. essa Nos música. 60 isso, né? É. Então o Lucky Tattoo vai ser esse cara muito famoso e ele vai ser o responsável por trazer, digamos assim, o que viria a ser a indústria aí da tatuagem, porque ele traz Como a a gente maquininha, conhece hoje. né? Aliás, a maquininha que foi patenteada pelo Thomas Edison, né? Thomas Edison também quer Tá tudo, em todas, né? Tá em ele tá, todas. nossa, insuportável. Isso, Quando eu descobri, eu pô. falei, nossa, Thomas Edison, deixa um pouco pros Chato, outros. né, Chato cara? demais. Eu tenho um bode do Thomas Tédio, Edison. Thomas Edison. Eu também, Ele é entediante. Thomas Edison, se você estiver ouvindo. Então, assim, isso chega pra gente já num lugar de uma indústria. E aí, hoje em dia, a gente mistura estilos. Já cobrava, né? já, com certeza. Cobrava, Ele, né? cobrava. Ah, é, né? Com certeza. Pô, É. o tampo do cara. Mas eu recomendo muito, pra pegar esse cenário aí do Porto de Santos nos anos 60, o Plínio Marcos escreveu muita coisa. Tem o Barrela, que é uma peça bonita pra caramba, e tem esse livro que é um dos meus livros prediletos de todos os tempos, da Qual? vida. Chama História das Quebradas do Mundaréu. É um conjunto de contos que o Plínio Marcos escreve sobre essa galera que vive no Porto de Santos, fala sobre o futebol de várzea, sobre o candomblé, fala sobre o samba, e fala sobre essas figuras malditas da sociedade. E é essa galera que vão ser os primeiros tatuados do Brasil, porque estão ali, né, nesse mundo, né, de terra e mar, nas margens da sociedade, e o Lucky Tattoo vai fazer o estúdio dele Lucky Tattoo nesse é lugar. muito, Demais, muito né? estúdio de tatuagem. Demais. Muito Muito. nome de... eu amei. Legal, né? Amei essa história. Quando eu vi a história do menino do Rio também, eu falei, olha lá, Que coisa de maluco. não tem uma ponta solta. Tudo ligado. Tudo ligado. Tudo. E falando em tudo ligado, é o que eu falei da minha viagem no tempo, né? Ah, E aí? Tem essa conexão aí, intertemporal, que eu vivenciei. Mas, por que eu tô falando isso? Porque essa história me lembrou o fato de que faltou falar de uma vizinha nossa tatuada aqui, que é uma peruana. Que também tem aí já os seus 1000 anos de idade, 1500 anos de idade, que pertence à cultura Moche, né, que foi um povo que viveu no Peru entre o século I e o século VIII, século IX, no noroeste do Peru, uma região maravilhosa, e lá foi encontrada também a chamada Senhora do Cao, que eu gosto de chamar também Senhora do Caô. Ou do caos. Que é C-A-O, Senhora do Cao. Em 2005 foi encontrada uma múmia que tinha recebido um enterro nobre, então é uma mulher que foi enterrada com armas, com uma coroa, Uma mulher com uma certa importância, No Peru? então. com uma importância no Peru, no noroeste do Peru, pertence a essa cultura Moche, né? Com objetos de ouro e cobre, porque a gente sabe que no Peru, esses povos que viveram pré-colombianos, né, eles dominavam a técnica da metalurgia e da ourivesaria com uma excelência absurda. Faziam liga, faziam fundição, trabalhavam com ouro, prata, cobre, né, eles têm, né, peças maravilhosas, um nível assim de desenvolvimento técnico, tecnológico imenso, né. E esses Moche foi uma sociedade, foi um grupo muito poderoso nessa região do Peru, e essa mulher especialmente poderosa também foi encontrada sepultada com essas honrarias, né, de uma pessoa importante politicamente, religiosamente, e ela também tá toda tatuada. Ela tem, olha só, ela tem tatuagem de serpente, tatuagem de aranha. Ah, ela tem imagens já, porque até Imagens. agora a gente tá falando de registro só de grafias ou blá blá blá. Imagens, formas geométricas e formas abstratas. Ela tá toda tatuada, né, com essas representações iconográficas. Ela tem entre 20 e 30 anos, uma mulher jovem, e que pertence a essa cultura peruana de um desenvolvimento absolutamente técnico,
o que demonstra que a própria técnica da tatuagem era muito aprimorada, né? Eles trabalhavam com metal, então não é que eles faziam, não é que na tatuagem eles iam ser rudimentares, né? Então, certamente eles usavam esses metais pra perfurar, então os caras têm maquininha, a gente nem sabia, entendeu? Aham. Cara, Peru, os caras não brincam em não- serviço, exatamente. é um nível assim de Vai ver conhecimento, lá de tecnologia. Ollantaytambo, É. Machu Picchu. Enquanto isso, os espanhóis estavam limpando a bunda com pedra, com rato, né? E os peruanos lá fazendo uns Bem trabalho tranquilos. liga de cobre, É. sabe assim? Metalurgia, fazendo, como fala isso? Adaptando espécie de planta pra Não, altitude. loucura, os caras É são um muito nível avançados. Outro nível. surreal, assim, que a galera, né? Enfim, eles têm a Huaca del Sol e a Huaca de la Luna. São construções imensas, tem as ruínas lá, na região de Trujillo, que são 3 Você plataformas. passou lá? Passei lá. São 3 plataformas, como se fosse um bolo, assim. A primeira tem 90 metros, tipo um quarteirão. A segunda tem uns 50, tem uns 30. Então imagina um bolo de adobe, 3 andares. feito de adobe, de 3 andares, só que ele é perfurado dentro. Então é uma cidade encapsulada numa grande estrutura de adobe, e dentro tem representações de prisioneiros de guerra, tem representações de figuras nobres, tem andares, tem escadas, é muito louco. Esses caras, eles eram assim impressionantes no Sim. nível de construção, de tecnologia, e essa mulher pertencia, né, provavelmente tinha uma posição elevada Sim. dentro dessa sociedade. Óbvio que quando os espanhóis chegaram, eles descobriram que tinha ouro lá dentro, eles destruíram Ai, tudo, que né, raiva. destruíram tudo. Hoje em dia tem lá gente, a gente tá rindo porque é uma raiva Que raiva, que eles acabam com as primordial, coisas. né, eles acabam. Ah, tem ouro, foda-se a Vai lá e história, põe na vou pegar igreja. tudo. É isso. É bem isso. Eles destruíram. Se eu não me engano, a Huaca de la Luna tá mais bem preservada, que é a Huaca del Sol, mas são 2 lugares que... O Peru é uma potência turística, é um lugar que vale muito a pena conhecer, uma estrutura turística absurda. É. E é muito legal porque, principalmente essas áreas do norte, do noroeste do Peru, mas na verdade, ao longo de todo o território peruano, eles têm uma prática que é o básico, né, de contratar guias locais, Sim. né? Então todo lugar que você vai visitar é gente que já morou nas ruínas antes de virar parque, então são pessoas que têm um vínculo muito grande, e eu lembro do guia ser um cara que lidava com aquele espaço é muito louco, né? Uma permanência na história. Foi um templo uma cidade há 1500 anos atrás, mas era também a cidade dele, aí virou um parque, aí ele virou um guia. Então é um país que merece todo o nosso respeito e admiração. Nosso guia lá chamava Miguel Alegria. Miguel Alegria? Miguel Alegria. Aí é bom Excelente. demais, né? É um lugar que dá aula, assim, sobre gestão turística, né, do território e tudo mais. Tá, e o seu negócio no tempo, como é que Então, aí foi o foi? seguinte. Caralho. Você não sabe. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? A galera tatuada 1500 anos atrás. O Peru, acho que todo mundo sabe, tem uma história riquíssima de inúmeras sociedades que se desenvolveram em sua técnica, em sua sociabilidade, religiosidade, arte, arquitetura, engenharia. Os Moche, que a gente está falando, são um exemplo disso, tem outras inúmeras, mas tudo culmina de alguma maneira nos Incas, né? Porque os Incas, eles de alguma maneira conseguiram estabelecer um império que é basicamente a América Espanhola, né? Tirando ali a Venezuela e parte da Colômbia. Mas você pegar do sul da Colômbia, passando pelo Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, né? Tudo aquilo formava o Império Inca, que só conseguiu se desenvolver tão rapidamente porque fez uma conquista por assimilação, né? Então os Incas, eles até faziam guerra, mas eles tinham uma prática de assimilar os povos. Então eles tinham uma potência militar, mas eles chegavam num determinado lugar, num território, e eles ofereciam a assimilação. Então do tipo, a gente tá oferecendo vocês pertencerem ao Império Inca, vocês querem fazer? Não, tá, se não quer, então a gente vai fazer guerra, a gente vai conquistar vocês. Mas se você quiser, a gente vai assimilar, vocês vão pagar imposto, vão dever aí uma tributação militar e tal. Mas o que os Incas faziam? Eles incorporavam as tecnologias. Então em 200, 300 anos, o Império Inca virou uma potência imensa, porque
tinha uma dinâmica de se apropriar, de troca, né, com tecnologias de outros povos que foram sendo assimilados. E aí eles constituíram esse império, que obviamente não chamava Império Inca, é um termo latino, né? Era o Tahuantinsuyo, o nome que eles davam para esse império. O Tahuantinsuyo quer dizer a união dos 4 suyos. Suyos eram as regiões, norte, sul, leste, oeste. Era dividido em 4. E o centro desses quadrantes era Cusco, a cidade de Cusco, que é uma maravilha, que quer dizer umbigo do mundo. Cusco, né? É o centro do mundo, é o umbigo, é a região central do império, do corpo Inca, é Cusco. Uma vez por ano, não se sabe direito a periodização exata, mas havia uma festa que era o Inti Raymi. O Inti Raymi era a festa de adoração ao sol, que era a entidade maior do Império Inca. E nessa festa, o que acontecia? Os Incas, o Inca, né, o chefe do Império, ele mandava através dos seus mensageiros o recado para todos os suyos do Império, para todas as regiões do Império, de que haveria a festa do Inti Raymi. E aí os Incas, eles não tinham escrita, né? Então eles anotavam, digamos assim, as informações, porque imagina, o cara vai levar o recado lá pro sul da Argentina, não pode esquecer o recado no meio do caminho, né? Então como fazia para lembrar? Putz, quando que é mesmo, né? Não lembro. Então eles tinham um esquema de anotação em nós de cordas. Então eles pegavam uma corda e eles davam nós em distâncias específicas e aí aquilo fazia uma mensagem, ele enrolava aquela corda em volta dele. E partiu. E partia. Os Incas, eles tinham uma rede com dezenas de milhares de quilômetros de estradas espalhadas por toda a América do Sul. Algumas dessas estradas estão preservadas até hoje. É incrível, no deserto do Atacama, por exemplo, é um desses lugares. Então eles tinham um sistema de mensageiros. Vai, anda, ela corre lá 200 quilômetros, passa pro outro, acorda. Passa pro outro, avisa. Tá avisado? Volta. E aí, 3, 4, 5 meses depois, a galera de todo o Império ia para Cusco para essa grande festa. Você imagina a cidade de Cusco com gente da América do Sul inteira, com todas as culturas, roupa, vestimenta, hábitos, alimentação, línguas. Baita festa. Uma baita festa que durava muito tempo e basicamente essa festa girava em torno do sol, que assim como para os egípcios, tinha sua representação na liderança política, que era o Inca. Então ele recebeu homenagens, oferendas e tudo mais, e era uma espécie de uma grande feira do Império Inca, em que as pessoas falavam, a gente trouxe o fulano que é o melhor arquiteto lá do Equador. E aí o Inca falou, vem cá, ensina pra gente como é, tal, não sei o que lá. Bom, essa festa durava um tempo, as pessoas faziam oferendas, e o Inca, ele escolhia algumas famílias para ficarem em Cusco, o que era uma grande honra, né? Você ser escolhido pelo chefe supremo para ficar lá. E algumas dessas famílias iam doar os seus filhos para que eles fossem oferecidos ao Deus Sol. E isso, obviamente, entra em conflito com alguns padrões morais, éticos, cristãos que a gente eventualmente pode ter aqui, mas a verdade é que era uma baita de uma honra isso, né? Você oferecer o seu filho, não que não houvesse dor ou qualquer coisa do tipo, da mãe, do pai lá, mas ao mesmo tempo fazia parte da visão, da cosmologia, né? Mas oferecer é como? Oferecia em sacrifício. Caralho. Essas crianças, né? Como que funcionava esse sacrifício? Num determinado momento, eles montavam uma comitiva com o alto funcionalato Inca e eles pegavam essas crianças, eles colocavam as melhores roupas que eram tecidas com pele de lhama, de alpaca e tal, tudo mais. Imagina toda a ourivesaria, todas as joias, todos os brincos, os colares de ouro, de prata, enfeitavam a criança e eles partiam numa comitiva para as montanhas. O Peru tem montanhas altíssimas, tem montanhas mais de 6.000 metros de altura, né? Então eles subiam nessas montanhas muito geladas. Puta, já sei o que vai acontecer. E aí, chegando lá em áreas bem altas, tem uma montanha específica lá no Peru que chama Llullaillaco, tudo com 2 L's, assim, Llullaillaco, que é uma montanha altíssima. E aí, chegando num determinado patamar, eles cavavam um poço bem grande, né? E eles colocavam as crianças dentro desse poço. E eles davam chicha, que é uma bebida fermentada, né? Quem foi no Peru já tomou isso daí com certeza, para a criança se aquecer.
E a criança ela era oferecida, né, ao Deus Sol. Essa criança naturalmente morria, né, claro, tava ali, porque eles deixavam as crianças lá e voltavam, e aquilo era uma oferenda, era um sacrifício, né, uma homenagem. E como que os incas viam esse sacrifício? Não era só um presente. A ideia é que essa criança, ela, dotada de uma pureza, dotada de uma limpeza, digamos assim, moral, espiritual, ela era mais apta a interagir com esse mundo metafísico. Ela ia circular com mais habilidade, digamos assim, por essa esfera que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. Então os incas entendiam que eles colocavam a criança numa espécie de vórtex, assim, que levava elas para um lugar onde não há tempo e não há espaço. Então a concepção dos incas é que ela era uma viajante no tempo. Eles iam colocar ela para viajar no tempo. E de alguma maneira esperar sinais dos astros, do tempo, da natureza, para ela devolver essas informações, porque ela já não ia mais pertencer ao mundo físico, porque ela estava morta, né? Mas ela ia viajar no tempo. E essa era a visão, né, que eles tinham. Corta para... Daí lá no museu, na Argentina, É isso, você matou a charada. Nossa, tava ansiosa. Eu, Arthur Chacon, em 2016, fiz uma viagem pela América do Sul e no norte da Argentina, em Salta, tem um museu de arqueologia de alta montanha, que é justamente o conjunto de arqueólogos peruanos, argentinos, chilenos, que vão a essas montanhas sagradas, sacralizadas pelos incas, porque a região de Salta pertencia ao Império Inca, né? Fazer expedições e escavar essas montanhas. O Jujai-Jaco, que é essa montanha, eles descobriram que tem muito sítio arqueológico. Isso é muito louco. São sítios arqueológicos na alta montanha, escavações, né? E aí eles descobriram múmias, né, nesses lugares. Esse museu de Salta é o seguinte: você entra numa sala, é um museu lindo, um dos museus mais bonitos que eu já fui. E tem uma sala específica em que ela sempre está apagada, e no meio tem um cilindro. Imagina um tubo que sai do teto até o chão, né? Com uma plataforma no meio, uma basezinha assim no meio. E aí você entra nessa sala e você acende uma luz e aí ilumina uma dessas crianças que foi mumificada pelo gelo, na mesma condição do nosso... Que viajou no tempo, cara. Porque você acende a luz e ela só não fala com você. Mas você vê uma criança inca, meu Deus, de 600, 700 anos de idade. E ela está, gente, preservada. Outra coisa que é só olhar na internet pra ver que eu não tô mentindo. Dente, cabelo, sobrancelha, olho, pele, tudo. Tudo. É o mesmo caso daquele querido lá dos Alpes. Só que esse é patrimônio latino, né, gente? É muito mais legal. Muito mais legal. Essa criança, a gente sabe também o que ela comeu, a gente sabe que elas tomaram titia. Por quê? Porque o estômago tá preservado, o coração tá preservado, o pulmão tá preservado. É uma criptomumificação. Não, cripto não, né? Criomumificação, essa mumificação pelo gelo. Então o dente, a gente sabe no que elas mexeram. Cara, será que eles sabiam que isso ia acontecer? Com certeza. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Né, pra fazer. Eu não tenho a menor dúvida. Sabiam que era gelo. Sabiam. Abriu um poço. Que louco. E aí você, nossa, cara... fiquei com muita vontade de ir nesse museu. É emocionante. Nossa, eu falo isso assim, né, pros meus alunos naquela última aula do ano ali, vai se despedir, que eu falo, cara, é muito legal ter sonho, né, assim, quero ter... Mas é muito legal realizar sonho também, senão o sonho ele vai virando uma coisa que você fica projetando, nunca acontece e tal. E todo historiadora tem um sonhinho, né, que a gente às vezes até tem um pouco de vergonha de falar, mas que assim, a gente gostaria de viajar no tempo. Óbvio, né? Fica estudando o passado toda hora. Pô, lógico que eu queria ir viajar no tempo, ver como eram as coisas e tal. Ainda não inventaram, mas é possível viajar no tempo. É possível você ficar frente a frente com uma criança inca. E não é com esqueleto, não é com um pedaço de tecido, não é com um documento, é com uma pessoa,
né? E às vezes, pô, cara, quantas pessoas a gente não se relaciona que a gente não precisa nem falar, que se dá em outra esfera? E você tá de frente pra uma criança inca absolutamente preservada, Nossa, que doideira. é um encontro, porque eu não sei se eu fui até ela, eu não sei se ela veio até mim, mas assim, você fica frente a frente com aquela viajante do tempo, você fala, não, ela tá viajando ou eu tô viajando também aqui no tempo, né? Quem que chegou? Que lugar é esse que a gente tá se encontrando? E eles sabiam Como que a gente disso. tá no mesmo espaço, né? É muito doido. É. Eles tinham consciência disso. Eles estavam certos. Sim. Eles estavam certos. Eles nunca erraram. A gente tem a ideia, a convicção documentada que os incas faziam esse sacrifício porque eles se propunham a colocar uma criança como viajante no tempo. A gente tá aqui em 2024, 700 anos depois, falando de um encontro que uma pessoa aqui da mesa teve com essa criança, interagiu, sentiu emoção, chorou, se emocionou por causa dessa criança. O que falta pra dar razão pros incas? Não falta nada. É isso aí. Viajou no tempo. Viajou no tempo. Viajou no tempo. E Viajou eu no também. tempo. Eu também Sim. viajei no tempo porque eu fui lá pro século Aham. XV, no Peru. E Olhei aquilo e conheceu falei, um fera. é isso. Tô vendo, pronto, realizei meu sonho. Aí eu falei pros meus alunos, é isso, vai atrás da múmia de vocês. Eu fui atrás da minha e encontrei, entendeu? Acha aí a múmia de vocês. Porque também pra gente não ficar achando que sonho é uma coisa que, tal, não, é possível, assim. Então eu quis terminar falando do Peru por causa disso, assim, porque é um espaço que promoveu essa viagem do tempo e faz a gente lembrar que nada do que a gente faz, seja um ritual religioso, seja o uso de um psicoativo, seja uma tatuagem, nada está desfeito de uma caminhada histórica que muitas vezes é muito maior do que a gente e expressa significados, emoções que vieram antes e que a gente é só mais uma etapa dentro disso, né? Então fazer um risquinho no corpo, você tá Pode significar. né? Tanto. Você tá sentado no ombro de mais um monte de gente, de mais um monte de sociedade, de Sim. trajetórias, histórias que construíram uma linha que não é, né? Uma história que não é linear, não é cronológica, mas a gente tá voltando a lugares muito primordiais, assim, da nossa existência, enquanto Homo sapiens, sabe? Assim, fazer uma tatuagem é uma maneira também de se conectar temporalmente com aspectos muito longínquos da nossa existência e também filosoficamente com lugares que não são vistos, mas que de alguma maneira a gente está se comunicando com eles, né? Que belo encerramento, hein? Começamos lá no WhatsApp, que tava lá na montanha, não sei o que, lá em Berlim. Aí, de repente, ligou tudo com o Peru, a viagem no tempo. Não, Louco, assim, né? ele sabe contar a história, né, o rapaz? O rapaz sabe Ó, contar a história, ó. Muito bem. Palmas pra esse episódio de hoje. Gostoso, né? Muito bom. Bom. Muito bom. Gente, amei. eu amo. Como sempre, arrasando. Parabéns, viu? Obrigado, Você gente. devia trabalhar com isso. De repente dar aula. Meu currículo sei tá lá, aí. Não, mentira, gente, tô super feliz, né? Não, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu tava que com agradeço. saudade. É sempre muito gostoso. Volta sempre. A gente trocar volta aqui. em breve pra falar sobre o seu Chiquinho, São Francisco. Achei Aham. legal, achei legal. Sabe o que eu pensei agora? Que nunca você fez uma foto com o Chico. Eu nunca fiz uma foto com o Tipo, Chico. pra postar lá na internet. Pô, vamos marcar um dia desse? Vamos. Por que não, Vamos. né? Eu vou Só deixar meu conhecer lá em telefone casa. com vocês depois. Então, até semana que vem, humanidade. Posta aí suas fotos, marca o cansei pra gente ver a sua tatuagem. Volta logo, professor Chacon. Obrigado, gente. Um beijo. Até a Beijo. próxima. gente.